O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. É preciso entender que o ministério de João Batista era transitório. Os judeus aguardavam o Messias para reinar e João foi enviado para anunciar a chegada do Messias e do seu reino. Mas o próprio João não fazia parte desse reino. Como Jesus informa, entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O reino de Deus não é a mesma coisa que o céu. O reino é a manifestação de Cristo para os que pertencem a ele. Mais adiante, Jesus diria: o reino de Deus não vem de modo visível, porque o reino de Deus está entre vocês. Isto era um fato, pois o próprio rei estava aqui, andando entre os homens, ainda que não fosse reconhecido por eles. Um dia, quando Cristo voltar, esse reino será visível e estabelecido em poder e glória, mas não agora. Ao ser rejeitado pelos judeus, o rei voltaria para o céu e o seu reino permaneceria aqui, no caráter de reino dos céus, que é o que identifica a origem desse reino. No presente momento, o reino inclui todos os que professam ser cristãos, sejam falsos ou verdadeiros, sejam joio ou trigo. João Batista prega um batismo de arrependimento, uma espécie de curso preparatório para o reino. Mais tarde, no livro de Atos, os seus discípulos, que haviam sido batizados a João, seriam novamente batizados, porém a Jesus, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pregação de João Batista foi recebida pelos desprezados dentre o povo e até pelas pessoas de má reputação, como os publicanos, que coletavam impostos para os romanos. Eles ouviram, creram, se arrependeram, deixando-se batizar pelo batismo de João. Porém, os religiosos judeus não quiseram crer que eram pecadores e que necessitavam se arrepender. Os que criam na pregação de João Batista justificavam a Deus, ou seja, consideravam que Deus era justo em acusá-los de pecado e exigir que se arrependessem. Aceitar o batismo de arrependimento era o ato exterior dessa disposição de coração. Já os religiosos confiavam demais em sua própria justiça para poderem justificar a Deus. Quem acredita em sua própria justiça se acha merecedor da salvação e ofende a Deus. Se você adota o seu modo de ser como padrão de justiça, Deus será injusto, pois o padrão dele é diferente do seu. Você precisa se arrepender, você precisa crer se quiser ser salvo. Mas para crer e se arrepender, é preciso que a consciência seja despertada para o pecado. E é este o assunto dos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.